Ela entrou no carro errado, achando que era um Uber, mas aquele homem era o sheik mais perigoso e sedutor do Oriente Médio. Ela, perdida em Dubai. Ele, dono de Dubai. Uma noite, um toque, um beijo proibido, que incendiou os dois. Mas 2 dias depois, ela descobriu a verdade e nada, nunca mais, seria igual. Comenta de onde você está assistindo, deixa o like e se inscreve, porque essa história vai te viciar do primeiro ao último segundo. E provar que, quando um sheik implacável encontra uma mulher que não se rende, não é só o coração deles que pega fogo, é o mundo inteiro. Bianca Lins olhou pela janela do avião e sentiu o estômago revirar. Não era medo de voar, era medo de fracassar. Aos 24 anos ela havia construído tudo sozinha, apartamento de alto padrão em São Paulo, carro importado, viagens que postava no Instagram com a naturalidade de quem sempre teve dinheiro. Mas ela sabia a verdade por trás de cada conquista. Havia crescido numa casa de classe média, onde economizar era religião. O pai trabalhava dobrado para pagar a faculdade dela. A mãe cortava o próprio cabelo para que Bianca pudesse ter o dela feito no salão. Eles nunca disseram isso em voz alta, mas ela entendia o sacrifício. Por isso, cada matéria publicada doía como uma vitória arrancada no peito. Cada fonte conquistada era uma porta aberta à força. Cada não que recebia a fazia trabalhar mais duro no próximo sim. E agora, voando para Dubai, ela carregava nas mãos a maior conquista da carreira. Uma entrevista exclusiva com Sheikh Said Al Mansour, o homem mais inacessível do Oriente Médio, herdeiro de um império do petróleo, bilionário, playboy, intocável. Durante 2 anos, Bianca havia tentado contato através de assessores, embaixadas, contatos de contatos, 2 dezenas de nãos elegantes. Até que, numa sexta-feira qualquer, o telefone tocou. Senhora Lins, aqui é Khalil, assistente pessoal do Sheikh Al Mansour. Sua solicitação foi aprovada. Bianca quase derrubou o café. Como disse, o Sheikh concordou com a entrevista. Pode vir a Dubai? Ela desligou o telefone e chorou. Não era fragilidade. Era apenas a vitória explodindo depois de anos de portas fechadas. Chorou de alívio, de euforia, de medo. Chorou porque sabia que aquela ligação mudaria tudo. Agora, 3 semanas depois, pisava no aeroporto de Dubai com a sensação de que pisava numa nova vida. O calor a atingiu como uma bofetada quando saiu do terminal. Ar seco, vento quente, cheiro de especiarias misturado ao asfalto. Dubai era exatamente o que imaginara. Opulência e tradição se chocando em cada esquina. O hotel era um espelho dessa contradição. Mármore italiano no chão, tapetes persas nas paredes, lustres de cristal no teto. Bianca se olhou no espelho do elevador e respirou fundo. Ela era boa no que fazia. Sabia fazer as perguntas certas, encontrar as frestas na armadura dos poderosos. Mas Sheikh Said Al Mansour era diferente. As pesquisas que fizera sobre ele revelavam um homem de múltiplas faces. Publicamente, era o herdeiro perfeito. Administrava os negócios da família com mão de ferro, participava de eventos diplomáticos, mantinha as tradições. Mas os tabloides contavam outra história. Festas em iates, mulheres diferentes a cada semana, carros de luxo que trocava como quem troca de camisa, uma vida de excessos que fazia a imprensa mundial babear. Bianca não era ingênua. Sabia que homens como ele tinham camadas de proteção. Assessores treinados, respostas decoradas, sorrisos que não chegavam aos olhos. Sua missão era atravessar tudo isso e encontrar o homem real por trás do título. No quarto do hotel, ela espalhou suas anotações sobre a cama. 2 pastas grossas com tudo o que conseguira descobrir sobre a família Al Mansour. História, negócios, escândalos, alianças. Conhecimento era poder, e ela precisava de todo o poder possível. Mas havia algo que as pesquisas não contavam. Havia noites em que Sheikh Said Al Mansour simplesmente desaparecia. Ele tinha rotas secretas, pontos de saída que nem os seguranças sabiam. Aprendera a sumir do palácio quando queria respirar. Vestia roupas simples, deixava a barba crescer além do habitual,
Pegava um carro qualquer e dirigia pelas ruas de Dubai como um homem comum. Nessas noites ele não era sheik, não era herdeiro, não era bilionário. Era apenas Said, um homem de 32 anos que sufocava dentro da própria vida. Dirigia sem destino, observando a cidade que ajudava a governar. Via as famílias jantando em restaurantes simples, casais caminhando de mãos dadas, crianças correndo em parques. Vida comum, vida que ele nunca teve. O palácio era uma gaiola dourada, luxuosa, confortável, mas ainda assim uma prisão. Ele acordava cercado de servos, tomava café da manhã com o conselho de negócios, almoçava com diplomatas, jantava com potenciais parceiros. Sua agenda não tinha espaços vazios, sua vida não tinha silêncios, e quando chegava a noite, quando os compromissos oficiais terminavam, sobravam as mulheres. As mulheres vinham como perfumes caros, iam como fumaça. Nenhuma ficava, nenhuma via além do poder. Era exatamente assim que ele queria, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. Amor era fraqueza. Sentimento era vulnerabilidade. Ele havia aprendido isso cedo, quando viu o próprio pai se desmanchar por uma mulher que o abandonou. Nunca mais permitiria que alguém tivesse tanto poder sobre ele, mas nas noites solitárias ao volante, uma pergunta martelava em sua cabeça. É isso? É só isso? Said balançou a cabeça, afastando os pensamentos inconvenientes. Em 2 noites receberia a jornalista brasileira. Mais uma entrevista protocolar, mais perguntas previsíveis, mais respostas automáticas. Não fazia ideia de que Bianca Lins estava, naquele exato momento, planejando como destruir todas as suas defesas. E não imaginava que, numa noite chuvosa que se aproximava, o destino colocaria os dois frente a frente de uma forma que nenhum dos dois jamais esqueceria. Bianca deveria ter voltado direto para o hotel, mas quando Mariana, a correspondente local da revista, a convidou para um jantar com fontes importantes, ela não conseguiu recusar. 2 noites antes da entrevista mais importante da sua carreira, cada contato poderia fazer diferença. O restaurante ficava no centro antigo de Dubai, longe dos arranha-céus reluzentes. Ali, entre becos estreitos e luzes amareladas, ela conseguia sentir o pulso real da cidade. Conversou com comerciantes, ouviu histórias de moradores antigos, coletou detalhes que dariam vida à sua matéria. Quando saiu, já passava das 11 da noite. O vento havia mudado. Não era mais a brisa quente do início da noite, mas rajadas violentas que traziam areia do deserto. Bianca puxou o casaco mais perto do corpo e chamou o carro pelo aplicativo. 5 minutos, dizia a tela do celular. Ela se abrigou debaixo de uma marquise, observando as ruas se esvaziarem rapidamente. Dubai à noite tinha algo cinematográfico. Luzes douradas refletindo no asfalto molhado. Sombras que dançavam entre os prédios, o contraste entre tradição e modernidade em cada esquina. Foi quando a rajada a atingiu. Veio de lado, carregada de areia fina como pó de talco. Bianca fechou os olhos por instinto, mas foi tarde demais. Sentiu as 2 lentes de contato se moverem, escorregarem, desapareceram dos olhos como se nunca tivessem estado ali. Não, não, não. Ela piscou desesperadamente, mas era inútil. O mundo se transformou numa aquarela borrada. Luzes viraram halos indefinidos, prédios se tornaram manchas escuras, pessoas desapareceram em vultos sem rosto. Bianca tateou a bolsa com desespero. Sempre carregava um par extra de lentes e os óculos de grau. Sempre. Era obsessiva com essas coisas, prevenida até o exagero. Mas naquela noite, ansiosa para sair, havia trocado de bolsa. Levou apenas a menor, elegante, que combinava com o vestido. Dentro dela, carteira, celular, batom, nada mais. Era a primeira vez em anos que esquecia o kit de emergência. E justo naquela noite, o pânico começou a subir pela garganta. Estava praticamente cega numa cidade estrangeira, no meio da noite, sozinha. O carro do aplicativo chegaria a qualquer momento, mas como reconheceria o motorista? Como saberia qual era o carro certo? Foi quando viu o SUV preto. Parado bem à sua frente, motor ligado, faróis acesos. Tinha que ser ele. Bianca se aproximou cambaleando, uma mão estendida para guiá-la,
a outra apertando o celular como uma âncora. Abriu a porta traseira e se jogou no banco. "Desculpa a demora", murmurou, limpando os olhos que ardiam. Uma rajada de vento derrubou minhas lentes. Tentou olhar a tela do celular para confirmar a corrida, mas as lágrimas misturadas com areia embaçavam tudo. Desistiu e guardou o aparelho. Silêncio. Ela ergueu a cabeça e conseguiu distinguir um vulto no banco da frente. Alto, ombros largos, perfil que parecia esculpido mesmo através da visão borrada. "Hotel Burj Al Arab?" perguntou em inglês, assumindo que ele já sabia o destino. "Claro", respondeu ele na mesma língua. A voz a surpreendeu. Grave, educada, fluente. Não parecia voz de motorista de aplicativo. Parecia a voz de alguém acostumado a dar ordens, não a recebê-las. Bianca se acomodou no banco, finalmente respirando aliviada. O carro era luxuoso, couro macio, ar-condicionado perfeito, cheiro de madeira cara. Talvez fosse um dos carros premium do aplicativo. Enquanto o homem dirigia, ela tentou organizar os pensamentos. Os olhos ainda ardiam, lacrimejavam constantemente. Precisava de colírio, de um espelho, de 5 minutos para se recompor antes de chegar ao hotel. "Você está bem?" perguntou ele em inglês, observando-a pelo retrovisor. Só areia nos olhos. "Vai passar", respondeu na mesma língua. Mas não estava passando. A irritação piorava a cada minuto. Bianca fechou os olhos e se permitiu relaxar pela primeira vez na noite. O carro deslizava suavemente pelas ruas. O som do motor era quase um sussurro. A presença do motorista era estranhamente reconfortante. Não fazia ideia de que o homem ao volante estava vivendo sua própria revolução silenciosa. Said havia saído do palácio 2 horas antes, seguindo um dos caminhos secretos que conhecia como a palma da mão. Garagem subterrâneo, túnel de serviço, saída pelos fundos da propriedade. Ninguém sabia, nem os seguranças mais próximos, nem o assistente pessoal, nem o motorista oficial. Eram as únicas horas em que conseguia respirar. Vestira jeans escuros, camisa simples, tênis discretos. Deixara a barba crescer há 3 dias, o que mudava completamente seu rosto. Sem os ternos sob medida, sem a postura imperial, sem o séquito de funcionários, ele era apenas mais um homem nas ruas de Dubai. Dirigia sem destino como sempre fazia nessas escapadas. Sem terno, sem coroas, sem olhares. Naquelas horas, ele era só mais um motorista anônimo no trânsito noturno de Dubai. Havia parado num semáforo quando viu a mulher se debatendo sob a marquise. Ela parecia perdida, vulnerável, limpando os olhos com desespero. Algo naquela cena o tocou de forma inesperada. Talvez fosse a solidão que reconhecia. Talvez fosse a forma como ela se abraçava, pequena contra o vento. Quando ela se aproximou do carro, Said teve vários segundos para dizer que não era um motorista de aplicativo. Que estava ali por acaso. Que havia um engano. Não disse nada. Queria ver aonde aquilo levaria. Quando ela entrou no carro, foi como se um perfume de primavera tivesse invadido o espaço. Ela cheirava a baunilha e chuva, a vida real acontecendo em tempo real. "Hotel Burj Al Arab?" ela perguntou, e Said quase sorriu. O hotel mais luxuoso de Dubai. "É claro que uma jornalista internacional ficaria ali." "Claro", ele respondeu. E pela primeira vez em anos, Said Al-Mansur não sabia exatamente o que estava fazendo. Só sabia que não queria que aquela viagem terminasse tão cedo. "Você precisa de ajuda." Não era uma pergunta. Era uma constatação dita com uma gentileza que Bianca não esperava de um estranho. Ela ainda se debatia no banco traseiro, piscando freneticamente, os olhos ardendo como se alguém tivesse jogado sal nas feridas. As lágrimas desciam sem parar, misturando-se com grãos microscópicos de areia que pareciam ter encontrado casa em cada canto dos seus olhos. "Está tudo bem", murmurou, orgulhosa demais para admitir o óbvio. "É só areia." Mas não estava tudo bem. A dor latejava. A visão estava completamente turva e ela se sentia perdida como uma criança assustada. Said observou pelo retrovisor. Conhecia bem os efeitos do vento do deserto. Havia crescido ali,
Sabia como a areia podia ser cruel com quem não estava preparado. Sem dizer nada, encostou o carro numa rua lateral. "O que está fazendo?" perguntou Bianca, alarmada. "Tenho colírio e lenços limpos." Ele abriu o porta-luvas e retirou um pequeno frasco transparente e uma caixa de lenços de papel. Sempre carregava essas coisas por precaução. Dubai podia ser implacável com os olhos dos desavisados. Bianca hesitou. Aceitar a ajuda de um estranho, num país estrangeiro no meio da noite? Todas as regras de segurança que conhecia gritavam não. Mas a dor era insuportável e, contra toda a lógica, havia algo na voz dele que a tranquilizava. Pela primeira vez em anos, Bianca deixou a razão de lado. "Posso?" perguntou Said, já se virando para ela. Ela assentiu. Ele saiu do carro, contornou o veículo e abriu a porta traseira. A chuva fina molhava seus ombros, mas ele não parecia se importar. "Olhe para cima", instruiu com a mesma delicadeza de um médico. Bianca obedeceu, e ele pingou algumas gotas de colírio em cada olho. O alívio foi imediato. A sensação de queimação começou a diminuir, as lágrimas pararam de jorrar. Melhor? Muito melhor. Said umedeceu um lenço e, com cuidado infinito, começou a limpar os vestígios de areia ao redor dos olhos dela. Seus dedos eram firmes, mas delicados, movendo-se com precisão para não machucá-la. Bianca conseguiu distinguir melhor seus contornos. Alto, pele bronzeada, cabelos escuros bagunçados pelo vento. Mas ainda era tudo meio borrado, como um quadro impressionista. "Obrigada", sussurrou, sem conseguir desviar o olhar. "De nada." Mas nenhum dos dois se moveu. Ficaram ali, ele inclinado sobre ela, ela olhando para cima, a chuva criando uma cortina de intimidade ao redor deles. "Você não é motorista de aplicativo, é?" perguntou Bianca, finalmente conectando os pontos. Said sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, que transformou completamente seu rosto. "Não." "Então por que?" "Você parecia precisar de ajuda." A resposta era simples, honesta, e de alguma forma isso a desarmou completamente. "Eu deveria ter medo de você?" "Não", respondeu ele, e havia algo em sua voz que a fez acreditar. "Nunca." Said fechou a porta e voltou para o banco do motorista. Ligou o carro, mas não saiu do lugar. "Para onde realmente quer ir?" perguntou. "Burj Al Arab." "Como eu disse. Antes disso. Você tem pressa?" Bianca olhou para ele através do retrovisor. Ainda não conseguia enxergar com nitidez total, mas via o suficiente para perceber que ele estava esperando uma resposta honesta. "Por quê?" "Porque conheço um lugar. Perto daqui. Serve o melhor café árabe da cidade. E você parece precisar de alguns minutos para se recompor antes de chegar ao hotel." Era loucura. Ela sabia disso. Ir tomar café com um completo estranho, num país que mal conhecia, quando deveria estar no hotel se preparando para a entrevista mais importante da sua carreira. Mas havia algo em sua voz que a tranquilizava, e, se fosse honesta consigo mesma, não queria que aquele encontro terminasse tão cedo. "Tudo bem", ouviu-se dizer, "mas só um café." A cafeteria era pequena, escondida entre duas lojas de especiarias no centro antigo. De fora parecia mais um depósito do que um restaurante, mas por dentro era aconchegante. Tapetes persas no chão, almofadas coloridas, aroma de cardamomo e canela no ar. Said escolheu uma mesa no canto, longe das janelas. Bianca se sentou de frente para ele. Com os olhos aliviados pelo colírio e a luz suave do lugar, finalmente conseguiu vê-lo de verdade. Ele era ainda mais bonito do que imaginara. A barba, por fazer, dava-lhe um ar selvagem, quase rebelde. Mas eram os olhos que a hipnotizaram, escuros profundos, com uma intensidade que parecia ler cada pensamento dela. Ele não era apenas bonito, era magnético. "Como se chama?" perguntou, enquanto o garçom trazia 2 xícaras fumegantes. "Said." "Bianca." "Brasileira?" "Paulistana." "E você? Local?" "Mais ou menos." Havia algo evasivo na resposta, mas Bianca não insistiu. Em vez disso, provou o café. Era forte, doce, com um gosto de especiarias que nunca experimentara. "Está bom?" "Incrível."
Dubai é assim, disse ele sorrindo. Sempre surpreende. Mesmo morando aqui. Mais ou menos aqui, corrigiu evasivo. Bianca riu. Homem de mistérios? Todos somos mistérios para alguém. A resposta a fez pausar. Havia profundidade naquelas palavras que não esperava de um estranho. E o Brasil? Perguntou ele, mudando de assunto. Caótico, barulhento, mas perfeito. Para nós aqui é o fim do mundo. O nós soou estranho, como se ele falasse por um grupo específico, não apenas pelos locais. A chuva continuava batendo contra as janelas, criando uma atmosfera íntima que fazia o mundo lá fora parecer distante e irreal. Bianca se pegou observando as mãos dele enquanto falava. Mãos grandes, dedos longos, unhas bem cuidadas. Não eram mãos de motorista. Eram mãos de alguém acostumado a uma vida mais refinada. Preciso ir, disse finalmente, olhando o relógio. Claro. Said pagou a conta antes que ela pudesse protestar. Do lado de fora, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Obrigada, disse Bianca quando chegaram ao hotel. Pela ajuda, pelo café, por tudo. Foi um prazer, Bianca. A forma como ele disse seu nome fez algo se mexer dentro do peito dela. Ela abriu a porta do carro, mas não saiu imediatamente. Havia algo no ar, uma eletricidade que nenhum dos dois queria quebrar. Talvez a gente se encontre de novo, disse, sem saber por quê. Talvez. Said saiu do carro e a acompanhou até a entrada do hotel. Ali, sob a marquise iluminada, o tempo pareceu parar. Eles se olharam em silêncio, a poucos centímetros de distância. Bianca podia sentir o cheiro da colônia dele, misturado com o aroma de chuva e couro do carro. Podia ver as pequenas gotas d'água nos cílios escuros, a forma como os lábios dele se curvavam levemente para cima. Ele se inclinou. Ela não se afastou. O beijo quase aconteceu. Quase. Os lábios se aproximaram até quase se tocarem. A respiração se misturou. O mundo se reduziu àquele momento suspenso no tempo. Foi Bianca quem recuou. Eu... Não posso, murmurou corada até a raiz dos cabelos. Eu sei, mas ele não pareceu ofendido. Apenas sorriu, tocou levemente o rosto dela com a ponta dos dedos e se afastou. Boa noite, Bianca. Boa noite. Ela entrou no hotel em transe, sem olhar para trás. Só no elevador se deu conta do que havia acontecido. Quase beijara um completo estranho. Um homem cujo sobrenome nem sabia. Um homem que provavelmente nunca mais veria na vida. E a pior parte, queria que acontecesse de novo. Said voltou para o carro e ficou parado ali por vários minutos, observando a entrada do hotel através do para-brisa embaçado. Por anos, mulheres haviam se jogado em seus braços. Lindas, dispostas, previsíveis. Nenhuma o havia feito sentir o que sentira naqueles poucos segundos antes do quase beijo. Bianca era diferente. Ela não sabia quem ele era, não queria nada dele além de companhia. Falara com ele como se fosse um igual. Rira de suas piadas. Olhara nos seus olhos sem calcular vantagens. Pela primeira vez na vida, Said al-Mansur havia encontrado uma mulher que o via apenas como homem. E pela primeira vez na vida, isso o assustava mais do que qualquer negócio ou responsabilidade. Bianca acordou pensando nele. Não queria, mas acordou. O rosto dele, meio borrado na memória, os dedos delicados limpando seus olhos, a voz grave sussurrando seu nome. O quase beijo que a fazia corar toda vez que lembrava. Era dia da entrevista, o dia mais importante da sua carreira, e ela estava pensando num estranho cujo sobrenome nem sabia. Foco, Bianca, murmurou para o espelho do banheiro. Vestiu o terno azul marinho que reservara para ocasiões especiais. Maquiagem impecável, cabelo preso num coque elegante, postura de guerra. Ela era uma profissional. Tinha uma missão. Sheikh Said al-Mansur não sabia o que estava esperando. O palácio era um monumento ao poder. Bianca passou por 3 pontos de checagem antes mesmo de chegar à entrada principal. Seguranças discretos, mas armados, observavam cada movimento. Detectores de metal, revista minuciosa na bolsa, celular retido na recepção. É protocolo, senhora, explicou Khalil, o assistente que a recebeu. O sheik é muito reservado. O interior era ainda mais impressionante.
Corredores largos de mármore branco e veios dourados, tetos altíssimos decorados com mosaicos árabes, tapetes persas que provavelmente custavam mais que seu apartamento em São Paulo. Cada passo ecoava como uma declaração de que ali ela era apenas mais uma visitante temporária. "A senhora pode aguardar aqui", disse Khalil, abrindo uma porta de madeira esculpida. A sala de espera parecia um museu. Quadros de artistas que ela reconhecia dos livros de arte, esculturas que provavelmente eram originais, uma mesa de centro que parecia ter sido esculpida numa pedra única. Bianca sentou-se na poltrona de couro italiano e respirou fundo. Revisou mentalmente as perguntas que havia preparado, estratégias para quebrar a blindagem diplomática, formas de chegar ao homem real por trás do título. Não tinha ideia de que estava prestes a descobrir que já conhecia esse homem. A porta se abriu. "Senhora Lins, o sheik pode recebê-la agora." O escritório era do tamanho de uma casa inteira, janelas enormes com vista para Dubai, estantes repletas de livros em várias línguas, uma mesa de mogno que parecia um navio ancorado no centro da sala. E atrás da mesa, de costas para ela, um homem ao telefone. "Não aceito contrapropostas. É isso ou nada", dizia ele em inglês com uma autoridade que cortava o ar. Bianca reconheceu a voz antes mesmo de ele se virar. O estômago despencou para os pés. Quando Sheikh Said Al-Mansur se virou para enfrentá-la, o mundo parou. A barba estava aparada com precisão milimétrica. O terno de corte perfeito acentuava a estatura imponente. Os cabelos escuros, que na noite anterior estavam bagunçados pelo vento, agora estavam perfeitamente alinhados. Mas eram os mesmos olhos profundos, a mesma boca que quase havia beijado a sua. Era ele, o homem que havia cuidado dos seus olhos na chuva, o homem que a levara para tomar café, o homem que a fizera sentir coisas que não sentia há anos. Era Sheikh Said Al-Mansur. Bianca sentiu o rosto esquentar, a respiração falhar, o chão se mover sob os pés. Raiva e fascinação se misturaram no peito como fogo e gasolina. Ele a havia enganado. Said desligou o telefone sem pressa, observando cada microexpressão no rosto dela. Viu o momento exato em que ela o reconheceu. Viu a surpresa dar lugar à raiva, a vulnerabilidade se transformar em blindagem, e sorriu. Não foi um sorriso de desculpas. Foi um sorriso de quem sabia exatamente o que havia feito e não se arrependia nem um pouco. "Senhora Lins", disse, contornando a mesa com a elegância de um predador. "É um prazer conhecê-la." A ironia das palavras cortou como uma lâmina. "Sheikh Al-Mansur", respondeu Bianca, a voz mais controlada do que tinha direito de estar. Eles se cumprimentaram formalmente, mas quando as mãos se tocaram, a eletricidade da noite anterior voltou inteira. Said segurou o aperto por um segundo a mais do que o protocolo exigia. "Por favor, sente-se." Bianca obedeceu, cruzando as pernas e abrindo o bloco de anotações com movimentos precisos. Jornalista. Era isso que ela era. Não uma mulher vulnerável que quase beijara um estranho na chuva. "Devo agradecer por aceitar esta entrevista", começou, a voz profissional voltando ao lugar. "Sei que o senhor é muito seletivo." "Sou mesmo." Said se recostou na cadeira estudando-a, mas alguns convites são irresistíveis. Havia algo no tom dele que a fez estremecer. "Vamos direto ao ponto, então." Bianca ergueu o queixo. "O senhor administra um dos maiores conglomerados do Oriente Médio. Herança bilionária, influência política, vida pessoal que alimenta tabloides do mundo inteiro. O que o público não sabe sobre Sheikh Said Al-Mansur?" "Que perguntas interessantes você faz", disse ele sem responder. "É meu trabalho fazer perguntas interessantes, e é meu trabalho decidir quais vou responder." O primeiro round havia começado. Bianca se inclinou ligeiramente para frente, os olhos brilhando com a adrenalina da batalha intelectual. "O senhor tem fama de playboy irresistível. Mulheres diferentes a cada semana, festas em iates, uma vida de excessos. Isso é marketing ou realidade?" Said riu. Um som grave, genuíno que a surpreendeu. "Marketing seria mais fácil, não acha? A realidade sempre é mais complicada." "Complicada como?" "Como uma jornalista brasileira que entra no carro errado numa noite de chuva."
A frase caiu entre eles como uma bomba. Bianca sentiu o sangue subir ao rosto, mas não desviou o olhar. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Said se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você tem os olhos mais expressivos que já vi. Ontem à noite, quando eu limpei a areia deles, você me olhou como se fosse a primeira vez que alguém cuidava de você sem querer nada em troca. Esta entrevista é sobre o Senhor, não sobre mim. Mas você é muito mais interessante do que imaginei. Sheikh Al-Mansur, Said. A voz dele ficou mais baixa, mais íntima. Ontem à noite era apenas Said. Por que hoje tem que ser diferente? Bianca fechou o bloco de anotações com mais força do que necessário. Porque ontem à noite eu não sabia quem você era. E agora sabe? Agora sei que você mentiu. Eu nunca menti. Said se levantou, contornou a mesa novamente e se apoiou na beirada, a poucos metros dela. Você nunca perguntou quem eu era. Você se aproveitou da situação. Me aproveitei? Ele inclinou a cabeça. Ou você aproveitou a chance de ser apenas Bianca, não a jornalista implacável? A pergunta a atingiu em cheio, porque ele estava certo. Naquela cafeteria escura, ela havia se permitido ser apenas uma mulher conversando com um homem interessante. Havia rido das piadas dele, se perdido nos olhos dele, quase o beijado sem pensar nas consequências. Pela primeira vez em anos, havia deixado a guarda baixar. E agora se sentia nua, exposta, como se ele soubesse coisas sobre ela que nem ela mesma sabia. Você planejou isso? Acusou. Planejei o quê? A chuva? A areia? Suas lentes caindo? Said balançou a cabeça. O destino tem senso de humor, Bianca. Eu apenas colaborei. Mentindo, omitindo, é a mesma coisa, não é? Ele se aproximou mais um passo. Se eu tivesse dito, sou Sheikh Said Al-Mansur naquele carro, você teria saído correndo. Com razão. Teria perdido a chance de me conhecer. Conhecer. Bianca se levantou furiosa. Eu não te conheço. Não sei quem você é. Só sei que é um homem acostumado a manipular situações para conseguir o que quer. E o que eu quero? A pergunta saiu baixa, perigosa. Bianca olhou nos olhos dele e viu a resposta antes que ele dissesse. Viu no jeito como ele a observava, na forma como se aproximava, na intensidade do olhar que a despia sem tocar. Ele a queria. E a pior parte, ela também o queria. Mesmo furiosa, mesmo traída, mesmo sabendo que era loucura, ela ainda sentia a eletricidade no ar quando ele se aproximava. Esta entrevista acabou, disse, pegando a bolsa. Não acabou. Said bloqueou o caminho para a porta. Nem começou. Saia da frente. Você veio aqui para me conhecer. Agora tem a chance. Eu vim aqui para uma entrevista profissional, não para ser manipulada por um playboy mimado. A palavra mimado fez os olhos dele brilharem perigosamente. Mimado. Ele deu um passo à frente. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Não sabe. Said estava tão perto agora que ela podia sentir o cheiro da colônia dele. Não sabe que passo noites inteiras dirigindo sozinho pelas ruas porque não suporto a solidão do palácio. Não sabe que todas as mulheres que já estiveram na minha cama eram apenas tentativas patéticas de preencher um vazio que nunca se enche. Não sabe que ontem à noite, conversando com você naquela cafeteria, foi a primeira vez em anos que me senti como um homem normal. As palavras saíram cruas, honestas, carregadas de uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Bianca vacilou. Não sabe, continuou ele, a voz mais baixa agora, que quando você recuou daquele beijo pela primeira vez na vida, eu quis algo que não podia simplesmente comprar ou comandar. Pare. Não sabe que passei a madrugada inteira pensando em você. No jeito como seus olhos brilharam quando provaram o café. Na forma como riu das minhas piadas. Por favor, pare. Mas Said não parou. Estendeu a mão e tocou o rosto dela, do mesmo jeito delicado como havia feito na noite anterior. E não sabe que pela primeira vez em anos, alguém me fez sentir que podia ser apenas um homem, não um sheik. O toque dela o queimou. A confissão a desarmou completamente. Por um momento, ficaram ali parados, olhando um para o outro, o peso das palavras pairando entre eles como uma promessa perigosa.
Foi Bianca quem quebrou o feitiço. Afastou a mão dele do rosto, endireitou os ombros e respirou fundo. Esta entrevista realmente acabou. Ela saiu não porque não o queria, mas porque queria demais, e isso a assustava mais que qualquer poder dele. E desta vez, ele não tentou impedi-la. Sade ficou parado no meio do escritório, observando a porta se fechar atrás dela, sabendo que havia mostrado mais de si mesmo em 5 minutos do que em anos de relacionamentos vazios. Pela primeira vez na vida, Sheikh Said Al-Mansur havia sido rejeitado, e pela primeira vez na vida, isso o fez querer lutar ainda mais. E quando Sheikh Said Al-Mansur queria algo, nada no mundo podia detê-lo. Bianca passou 3 dias evitando o telefone. Ele tocava, sempre tocava. Khalil, o assistente de Said, ligava 2 vezes por dia com convites educados e insistentes. Um almoço particular para completar a entrevista. Uma visita às fundações culturais da família. Um jantar diplomático apenas protocolar. Ela recusava todos. Senhora Lins, o Sheikh gostaria de esclarecer alguns pontos da conversa de ontem. Tentava Khalil na 5ª ligação. Não há nada para esclarecer, respondia Bianca, desligando antes que a voz dele a fizesse vacilar. Mas as noites eram as piores. Sozinha no quarto do hotel, ela revivia cada segundo daquele encontro. A forma como Sade a olhara quando ela entrou no escritório. O sorriso que não pedia desculpas. As confissões que a desarmarão completamente. Passo noites inteiras dirigindo sozinho, porque não suporto a solidão do palácio. As palavras dele ecoavam na cabeça dela como um mantra perigoso. Bianca se levantou da cama e foi até a janela. Dubai brilhava lá embaixo, um mar de luzes douradas se estendendo até o horizonte. Em algum lugar naquela cidade, Said estava acordado, dirigindo pelas ruas vazias, tentando escapar do próprio vazio. Ela balançou a cabeça. Não podia pensar assim. Não podia humanizá-lo. Sheikh Said Al-Mansur era um playboy manipulador que havia se aproveitado da vulnerabilidade dela. Ponto final. Mas então lembrava do toque delicado das mãos dele, limpando seus olhos. Da forma como ele a escutara no café, genuinamente interessado em cada palavra. Do quase beijo que fizera o mundo parar. Maldição, murmurou voltando para a cama. No outro lado da cidade, Said estava fazendo exatamente o que ela imaginava. Dirigia pelas avenidas vazias de Dubai. O SUV cortando a madrugada como uma lâmina silenciosa. Não conseguia dormir desde que ela saíra do seu escritório. Pela primeira vez na vida, uma mulher havia o rejeitado. Havia olhado nos olhos dele, visto tudo o que ele oferecia e simplesmente saído. Era inédito. Era inaceitável. Era irresistível. Said parou num semáforo e pegou o celular. Discou o número que já sabia de cor. Khalil? Sim, Sheikh. Ela atendeu hoje? Não, senhor. Senhora Lins continua recusando os convites. Said desligou sem se despedir. Nos negócios, quando alguém se recusava a negociar, ele simplesmente mudava a estratégia. Encontrava outras formas de pressão, outros pontos de entrada. Mas Bianca não era um negócio, era uma obsessão. No 4º dia, a estratégia mudou. Bianca acordou com uma batida delicada na porta. Quando abriu, encontrou um funcionário do hotel segurando uma bandeja de café da manhã. Eu não pedi café da manhã, disse confusa. Cortesia da administração, senhora. O melhor café árabe da cidade. O aroma a atingiu como um soco na memória. Era o mesmo café que Said havia pedido para ela naquela noite chuvosa. O mesmo gosto de cardamomo e canela que a fizera fechar os olhos de prazer. Não havia cartão. Não havia recado. Só o café e a mensagem implícita. Eu lembro do seu gosto. Bianca fechou a porta e se apoiou nela, o coração disparado. Ele estava jogando com ela. À tarde chegaram flores. Não rosas vermelhas óbvias ou arranjos extravagantes. Eram jasmins brancos, simples e perfumados, exatamente como os que decoravam a cafeteria onde haviam conversado. De novo, nenhum cartão. À noite, o perfume. Uma pequena caixa de veludo contendo um frasco de cristal. Dentro, a essência de baunilha e chuva que ele havia sentido no carro naquela primeira noite. Desta vez,
Havia um cartão. Para a mulher que cheira a primavera no deserto. Bianca amassou o papel com força, mas não conseguiu jogar fora. No quinto dia, ela decidiu contra-atacar. Marcou um encontro com Mariana, a correspondente local, num café no centro antigo. Precisava de distração, de perspectiva, de alguém que a trouxesse de volta à realidade. Você está diferente, observou Mariana, estudando o rosto dela por cima da xícara de chá. Diferente como? Tensa, distraída. E há algo nos seus olhos, como se você tivesse visto um fantasma. Bianca riu sem humor, algo assim. A entrevista com o Sheik não saiu como esperava. Era uma pergunta inocente, mas Bianca sentiu as defesas se erguendo automaticamente. Foi complicada. Ele é conhecido por ser difícil, charmoso, mas impenetrável. Dizem que nunca ninguém conseguiu uma entrevista realmente reveladora com ele. Por quê? Mariana se inclinou para a frente, baixando a voz. Porque ele é mestre em mostrar apenas o que quer mostrar. Sheikh Said Al-Mansur é um homem de camadas, Bianca. Cada pessoa vê uma versão diferente dele, mas ninguém vê o homem real. E você, já ouviu? Algumas vezes em eventos sociais, sempre impecável, sempre educado, sempre cercado de mulheres lindas que duram o tempo de uma temporada. Mariana pausou. Mas há algo triste nele, sabe? Como se toda aquela riqueza e poder não preenchessem o vazio. As palavras ecoaram perigosamente perto das confissões que Said havia feito no escritório. Ele já foi casado? Perguntou Bianca, tentando soar casual. Nunca. É prometido desde jovem a uma prima distante. Tradição da família. Mas o casamento nunca acontece. Dizem que ele adia porque não quer se prender. Mariana sorriu ironicamente. Ou porque está esperando algo que talvez nunca encontre. Que tipo de coisa? Alguém que o veja além do título. Alguém que não se deixe impressionar pelo poder. Mariana estudou o rosto de Bianca. Por que todo esse interesse? Aconteceu alguma coisa na entrevista? Bianca desviou o olhar. Curiosidade profissional. Mas no fundo sabia que era mentira. Não era curiosidade profissional. Era curiosidade pura, crua, perigosa. O tipo de curiosidade que destruía carreiras e quebrava corações. Quando voltou ao hotel, havia outro presente esperando. Uma primeira edição de 100 anos de solidão em português, com uma marcação específica numa página. A solidão é o preço que pagamos por ter nascido únicos. Desta vez, Bianca não conseguiu se conter. Pegou o telefone e discou o número que Khalil havia deixado como contato de emergência. Khalil, aqui é Bianca Lins. Senhora Lins, que prazer ouvi-la. Posso ajudá-la em algo? Quero falar com ele. Silêncio do outro lado. Com o Sheik? Agora. Vou verificar se ele pode atendê-la. 2 minutos depois, a voz grave que assombrava suas noites ecoou através da linha. Bianca. O nome saiu como uma carícia e ela sentiu o estômago se contorcer. Pare. Parar o quê? Os presentes. As mensagens. Este jogo, que jogo? A voz dele estava divertida e isso a irritou ainda mais. Você sabe exatamente do que estou falando. Sei que há 4 dias você vem evitando meus convites. Sei que está escondida naquele hotel como se eu fosse um predador. E sei que está furiosa comigo por razões que ainda não entendo completamente. Não entende? Bianca riu sem humor. Você me manipulou, me enganou. Explorou um momento de fraqueza para... Para quê? A voz dele ficou mais baixa. Para cuidar de você? Para conversar com você? Para quase beijá-la porque não consegui resistir? O silêncio que se seguiu foi elétrico. Eu não me aproveitei de nada, Bianca. Apenas... aconteceu. Nada simplesmente acontece com homens como você. Tudo é calculado. Você está certa. A admissão a surpreendeu. Tudo na minha vida é calculado. Cada reunião, cada aparição pública, cada palavra que digo. Tudo, menos aquela noite. Bianca fechou os olhos, lutando contra a sensação de que estava se afogando. Aquela noite foi a primeira vez em anos que agi por impulso, continuou ele. A primeira vez que quis algo que não podia comprar ou comandar. E o que você queria? Você sabe. Ela sabia.
Podia sentir na voz dele, na forma como o silêncio se estendia entre eles, carregado de tensão e possibilidades. Jante comigo, disse ele finalmente. Não. Um café, então. Não. Uma conversa. Apenas isso. Bianca hesitou. Era a hesitação que a condenou. Onde? Ouviu-se perguntando. Você escolhe. Ela pensou rapidamente. Um lugar público, neutro, onde pudesse manter o controle. A cafeteria onde fomos naquela noite. 8 horas. Estarei lá. Até amanhã, Sheik. Quando desligou o telefone, Bianca percebeu que havia cometido um erro. Porque uma parte dela, a parte que deveria estar morta há anos, estava ansiosa para vê-lo novamente. E essa parte era mais perigosa que todo o poder dele. A cafeteria estava exatamente como Bianca lembrava. Pequena, escondida entre 2 lojas de especiarias com tapetes persas no chão e o aroma de cardamomo no ar. Mas desta vez, quando ela empurrou a porta de vidro, o coração batia por motivos completamente diferentes. Said já estava lá. Sentado na mesma mesa do canto, vestido de forma simples, jeans escuros, camisa branca, a barba ligeiramente por fazer. Por um momento, ela teve a ilusão de que voltara no tempo, de que eram apenas 2 pessoas comuns se encontrando para um café. Até ele levantar os olhos. A intensidade do olhar dele a atingiu como uma corrente elétrica. Havia algo diferente ali, mais focado, mais perigoso. Você veio, disse ele se levantando. Disse que viria. Said puxou a cadeira para ela, um gesto automático de educação que fez Bianca hesitar. No primeiro encontro, aquilo parecera cortesia. Agora parecia estratégia. Obrigada, murmurou, se sentando. O garçom trouxe 2 cafés sem que ninguém pedisse. Aparentemente, Said havia feito o pedido antecipado. Presumindo demais? Perguntou ela notando. Esperando, corrigiu ele. Bianca provou o café e o gosto familiar a fez fechar os olhos por um segundo. Quando os abriu, Said a observava com atenção quase científica. Você quer alguma coisa de mim? Disse ela direta. Quero. A honestidade crua a surpreendeu. O quê? Sua companhia. Para quê? Said sorriu, mas não foi um sorriso alegre. Foi um sorriso de alguém que reconhecia a própria derrota. Porque nos últimos 5 dias descobri que sou viciado numa droga, que experimentei apenas uma vez. Fale direito. Você. Ele se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Eu sou viciado em você. Bianca sentiu o rosto esquentar. Isso é ridículo. É. Completamente ridículo. Said riu sem humor. Sou Sheikh Said Al-Mansur. Posso ter qualquer mulher que quiser. Qualquer uma. Em qualquer lugar do mundo. Então tenha. Não consigo. As palavras saíram baixas, quase sussurradas. Desde aquela noite tentei. Cancelei 3 encontros porque quando olhava para outras mulheres, só via você. Bianca apertou a xícara entre as mãos, tentando se ancorar na realidade. Você mal me conhece. Sei que você cheira a baunilha quando está nervosa. Sei que morde o lábio inferior quando está pensando. Sei que seus olhos ficam mais escuros quando você está brava. Ele pausou. Sei que quando você ri de verdade, todo o seu rosto muda. Isso não é me conhecer. Isso é observação. É. Said assentiu. E quero continuar observando. Quero saber como você toma o café da manhã. Se você canta no chuveiro. Que livros lê antes de dormir. Se dorme do lado direito ou esquerdo da cama. As palavras eram íntimas demais, perigosas demais. Por quê? Perguntou Bianca, a voz mais rouca do que pretendia. Porque você é a primeira pessoa em anos que me olha como se eu fosse apenas um homem. Você não é apenas um homem. Para você, o que eu sou? A pergunta a pegou desprevenida. Bianca o estudou em silêncio. O rosto bonito, mas marcado por alguma tristeza antiga. Os olhos inteligentes que escondiam camadas de complicação. As mãos que haviam sido tão gentis com ela. Complicado, disse finalmente. Said riu, e desta vez foi genuíno. Pelo menos é honesta. Sempre sou. Eu sei. É uma das coisas que mais me assustam em você. Te assustam? Você não tem filtros, não calcula vantagens.
Quando está brava, demonstra. Quando está confusa, deixa transparecer. Ele inclinou a cabeça. Vivo cercado de pessoas que me dizem o que pensam que quero ouvir. Você me diz o que pensa, ponto final. E isso te assusta? Sim, porque me faz querer ser digno da sua honestidade. O comentário a atingiu em cheio. Havia vulnerabilidade real naquelas palavras, uma confissão que parecia arrancada à força. Said, jante comigo. Não. Por quê? Bianca hesitou. Como explicar que tinha medo de si mesma? Que a atração que sentia por ele era tão forte que chegava a doer fisicamente? Porque é perigoso. Perigoso como? Você sabe como. Said se inclinou ainda mais para frente, e ela conseguiu sentir o cheiro da colônia dele misturado com o aroma do café. Diga. Não. Bianca, diga. Havia comando na voz dele, uma autoridade natural que fez algo se mexer no fundo do ventre dela. E isso a irritou. Porque você está acostumado a conseguir o que quer, disse, os olhos brilhando. E eu não sou algo que você pode simplesmente adquirir. Eu sei disso. Sabe mesmo? Ou acha que com persistência suficiente, charme suficiente, presentes suficientes, eu vou simplesmente me render? Said ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, admitiu finalmente. Nunca precisei conquistar ninguém antes. A honestidade brutal a desmontou por dentro. E se eu disser que não estou interessada? Você vai mentir. A arrogância dele voltou como uma onda, e Bianca sentiu a raiva familiar subir. Vai mentir, continuou ele, porque sei que você sente a mesma coisa que eu. Esta tensão, esta fome. Você é impossível. Sou completamente impossível. Said sorriu e havia algo predatório naquele sorriso. Mas você ainda não saiu. Ele estava certo. Ela ainda estava ali, bebendo café com o homem mais perigoso que já conhecera, sentindo-se mais viva do que se sentira em anos. Uma pergunta, disse ela. Faça. Por que eu? Especificamente eu. Said estudou o rosto dela por um longo momento antes de responder. Porque quando você me olha, não vê o sheik. Não vê o dinheiro ou o poder ou o título. Você vê falhas, contradições, humanidade. Ele pausou. E mesmo vendo tudo isso, ainda está aqui. Talvez eu seja idiota. Talvez você seja corajosa. Não me sinto corajosa. Se sente o quê? Bianca olhou nos olhos dele e tomou uma decisão que sabia que a mudaria para sempre. Assustada. Por quê? Porque quero coisas que não deveria querer. A confissão pairou entre eles como uma ponte perigosa. Que tipo de coisas? Perguntou Said, a voz mais baixa agora. Você sabe. Diga mesmo assim. Bianca respirou fundo, reunindo coragem para as palavras que estavam prestes a mudar tudo. Quero saber como é beijar você de verdade. Quero saber se suas mãos são tão gentis em outros lugares quanto foram no meu rosto. Quero... Ela pausou, corada, até a raiz dos cabelos. Quero parar de pensar em você todas as noites antes de dormir. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Said estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dela. O contato foi como uma centelha. Então pare de lutar contra isso. Não posso. Por quê? Porque homens como você destroem mulheres como eu. E se eu prometesse não destruir? Bianca riu, mas foi um som triste. Você nem sabe como não destruir. Said apertou a mão dela, e quando falou, havia uma intensidade na voz que a fez acreditar. Então me ensine. Por um momento Bianca se permitiu imaginar. Uma vida onde podia ter algo real com ele. Onde as diferenças entre eles não importavam. Onde amor era suficiente. Então, a realidade voltou como um balde de água fria. Eu preciso ir, disse, retirando a mão. Bianca... Obrigada pelo café. Ela se levantou, mas Said foi mais rápido. Bloqueou o caminho para a porta, não de forma agressiva, mas determinada. Não fuja de novo. Não estou fugindo. Está sim. E nós dois sabemos por quê. Por quê? Said tocou o rosto dela, exatamente como havia feito naquela primeira noite. Porque você está apaixonada por mim. E isso te aterroriza.
As palavras a atingiram como um soco no estômago, porque eram verdade. Em 5 dias, ela havia se apaixonado por um homem que representava tudo contra o que lutara a vida inteira. Um homem que podia destroçar seus sonhos com um telefonema. Um homem que vivia num mundo onde ela seria sempre uma estranha. Não estou apaixonada, mentiu. Está. Said se aproximou mais um passo. E eu também estou. A confissão a deixou sem ar. Você não sabe o que é amor. Sei que é isso. Ele gesticulou entre eles. Esta necessidade constante de estar perto de você. Esta sensação de que algo está faltando quando você não está aqui. Este medo de que você desapareça da minha vida antes que eu descubra tudo sobre você. Bianca fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Isso é obsessão, não amor. Talvez, mas é a primeira vez que sinto qualquer uma das duas coisas. Quando ela abriu os olhos, viu algo que a desmontou por dentro. Vulnerabilidade real, medo real. Como se ele estivesse se oferecendo para ela examinar e tivesse medo do que ela encontraria. Jante comigo, disse ele mais uma vez, mas desta vez foi um pedido, não um comando. Said, uma chance. Só isso, um jantar. Uma noite para descobrirmos se isto é loucura ou se é algo real. Bianca sabia que deveria dizer não. Sabia que deveria sair daquela cafeteria, pegar o primeiro voo para São Paulo e nunca mais olhar para trás. Em vez disso, ouviu-se dizendo: onde? Quando disse aquela palavra, Bianca sabia que não era apenas um jantar que aceitava. Era um mergulho sem volta. Podia ser amor. Podia ser destruição. Mas já não havia retorno. O sorriso que ele deu poderia ter iluminado todo Dubai. Deixe comigo. E quando Bianca saiu da cafeteria, sabia que havia acabado de cruzar uma linha da qual talvez nunca conseguisse voltar. O evento diplomático era exatamente o tipo de ocasião que Bianca costumava evitar. Salões dourados, conversas protocolares, sorrisos que duravam exatamente o tempo necessário. Mas quando Khalil ligou explicando que Said estaria presente e gostaria que ela o acompanhasse como jornalista convidada, ela não conseguiu recusar. Era trabalho, disse a si mesma. Uma oportunidade de observá-lo em seu elemento natural. Mentira. Ela queria vê-lo novamente. O vestido que escolheu era azul marinho, elegante mas discreto, nada que chamasse atenção desnecessária. Mas quando chegou ao salão e viu os olhares que recebia, percebeu que havia subestimado o próprio impacto. Said estava no centro de um grupo de diplomatas, impecável num smoking sob medida. Quando seus olhares se cruzaram através do salão, ele pausou no meio de uma frase. Por um momento, o mundo pareceu silenciar. Então alguém disse algo engraçado, os diplomatas riram e o feitiço se quebrou. Mas Bianca sentiu o calor daquele olhar por toda a noite. Eles se evitaram por 2 horas. Bianca conversou com outros jornalistas, coletou impressões. Fez o trabalho que havia ido fazer. Said circulou entre os convidados, cumprindo obrigações sociais, sendo o sheik perfeito que todos esperavam. Mas havia uma tensão no ar, como eletricidade antes de uma tempestade. Quando ela saiu para o terraço em busca de ar fresco, não foi surpresa encontrá-lo ali. O terraço ficava no 20º andar, protegido do vento por painéis de vidro. Dubai se estendia abaixo como um mar de luzes douradas, e o ar noturno carregava o cheiro de jasmim dos jardins. Fugindo? Perguntou Said, sem se virar. Respirando, respondeu ela, se aproximando do parapeito. Ficaram em silêncio por um momento, observando a cidade. A música do salão chegava abafada, criando uma trilha sonora distante para o encontro. Você está linda, disse ele finalmente. Obrigada. Mas não foi por isso que vim atrás de você. Bianca se virou para encará-lo. Por que veio? Porque você está evitando olhar para mim há 2 horas, e isso está me deixando louco. A honestidade crua dele sempre a pegava desprevenida. Não estou evitando. Está sim. Said se aproximou um passo, e nós dois sabemos por quê. Por quê? Porque você está com medo de que eu faça isso. Ele se moveu mais perto, até ficarem a poucos centímetros de distância. Bianca podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro da colônia misturado com algo puramente masculino. Faça o quê? Perguntou.
embora soubesse exatamente o que ele queria dizer. Sade ergueu a mão e tocou o rosto dela, os dedos traçando a linha da mandíbula com uma delicadeza que a fez tremer. Isso, sussurrou. Sade, você pode dizer não. Mas ela não disse. Apenas o olhou, perdida na intensidade daqueles olhos escuros, sentindo o mundo se reduzir àquele momento suspenso no tempo. Diga não, murmurou ele, se aproximando mais. Ela não disse. O beijo começou suave, quase hesitante. Os lábios dele roçaram os dela como uma pergunta, esperando permissão. Quando ela não se afastou, ele aprofundou o contato. Bianca sentiu os joelhos fraquejarem. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a mais perto, enquanto a boca dele explorava a sua com uma fome contida. Ela podia ouvir a respiração acelerada dele, sentir o tremor que percorreu o corpo próprio quando a língua dele tocou a sua. O gosto de champanhe nos lábios dela se misturou com algo puramente masculino dele, criando uma combinação que a fez gemer baixinho. Ela se perdeu na sensação, no calor que irradiava entre eles, no arrepio que subiu pela espinha quando os dedos dele se entrelaçaram nos cabelos dela. Era tudo o que havia imaginado e mais. Urgente, desesperado, perfeito. Por um momento infinito, não havia sheik e jornalista. Não havia diferenças de mundo ou poder. Havia apenas duas pessoas que se queriam com uma intensidade que doía. Então a realidade voltou como um tapa. Bianca o empurrou com força, se afastando como se ele estivesse em chamas. Não, disse a voz trêmula. Não, não. Ela levou os dedos aos lábios como se tentasse apagar o que ainda queimava neles. Mas o fogo não apagava. Sade ficou parado onde estava, respirando pesadamente, os olhos ainda escuros de desejo. Bianca, isso foi um erro. Não foi. Foi sim. Ela passou as mãos pelos cabelos, tentando se recompor. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque você é você e eu sou eu. E isso é loucura. Sade deu um passo em direção a ela, mas Bianca recuou. Não se aproxime. Por que está com tanto medo? Porque você vai me destruir, disse ela, as palavras saindo como uma confissão arrancada à força. E a pior parte é que eu vou deixar. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e verdades não ditas. Eu não quero destruir você, disse Sade finalmente. Não importa o que você quer, é o que você faz. Como pode ter tanta certeza? Bianca olhou nos olhos dele e viu tudo que a assustava. O poder, a intensidade, a capacidade de mudar sua vida completamente. Porque já estou me perdendo em você e mal te conheço. A confissão pairou entre eles como uma ponte perigosa. Então me conheça, disse ele. Não posso. Por quê? Porque tenho medo do que vou encontrar. Sade se aproximou novamente, devagar desta vez, como se ela fosse um animal assustado que podia fugir a qualquer momento. Tenha medo, disse ele. Mas não fuja. Você não entende. Entendo que você sente a mesma coisa que eu. Entendo que quando nos beijamos, o mundo parou. E entendo que você está aterrorizada porque isso é real. As palavras dele a atingiram como flechas certeiras. Isso não pode ser real. Mas é. Bianca fechou os olhos, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu preciso ir. Não precisa. Preciso sim. Ela se dirigiu para a porta do terraço, mas a voz dele a parou. Bianca. Ela se virou. Eu vou esperar, disse ele. E pela primeira vez parecia menos um príncipe e mais um homem à beira da perda. Pelo tempo que for necessário. Mesmo que seja para sempre. Não espere. Vou esperar mesmo assim. Quando ela voltou para o salão, as pernas ainda tremiam. Pegou a bolsa, se despediu educadamente de alguns conhecidos e saiu do hotel como se estivesse fugindo de um incêndio. No Uber de volta ao seu hotel, tocou os lábios com as pontas dos dedos. Ainda podia sentir o gosto dele, o calor do beijo que havia mudado tudo. Pela primeira vez na vida, Bianca Lins estava apaixonada. E isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa que já havia enfrentado. Pela primeira vez, ela não sabia se estava fugindo de um homem ou de si mesma.
Said ficou no terraço por muito tempo depois que ela saiu, observando as luzes da cidade e pensando no gosto dos lábios dela. Ele havia beijado muitas mulheres, algumas lindas, outras inteligentes, outras ainda que combinavam os dois. Mas nunca havia sentido o que sentira naqueles poucos segundos com Bianca. Pela primeira vez na vida, Sheikh Said Al-Mansur havia encontrado algo que queria mais do que tudo que já possuíra. E pela primeira vez, não sabia se teria força para desistir. Bianca estava no hotel há 3 semanas. 3 semanas tentando esquecer o gosto de champanhe, misturado com algo puramente masculino. 3 semanas fingindo que não sentia o fantasma dos dedos dele entrelaçados nos seus cabelos. 3 semanas mentindo para si mesma que estava bem. Não estava. O quarto do hotel parecia uma prisão dourada depois da intensidade daquele beijo. A rotina de trabalho remoto parecia sem cor depois daqueles momentos no terraço. E as noites? As noites eram um inferno particular, onde ela revivia cada segundo do contato dos lábios dele. Você precisa sair deste quarto, disse Marina, sua melhor amiga em São Paulo, observando-a através da tela do notebook. Era a 3ª videochamada naquela semana. Marina estava preocupada com a amiga que conhecera alegre e determinada e agora parecia um fantasma de si mesma, através da câmera. Estou trabalhando, mentiu Bianca, apontando para o laptop aberto na cama. Diferente como? Distraída, magra, parece que está carregando o peso do mundo nos ombros. Bianca mexeu o açúcar no café, evitando o olhar da amiga. É só trabalho. Trabalhando? Marina riu sem humor através da tela. Bianca, te conheço há anos. Quando você está realmente trabalhando, fica elétrica, falante, cheia de energia. Agora você está apagada. A palavra a atingiu como um soco. Apagada. Era exatamente isso que sentia. Como se uma parte dela tivesse ficado naquele terraço. Como se ao fugir de Said tivesse deixado para trás algo essencial. O Sheikh, disse finalmente. Marina se inclinou para a frente na tela interessada. O que aconteceu com ele? Alguém impossível. Impossível por quê? Casado? Pior. Bianca suspirou. Rico. Poderoso. Complicado. E nada. Voltei para casa. Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. Marina a estudou em silêncio por um longo momento. Desde quando você faz a coisa certa quando se trata de homens? A pergunta a pegou desprevenida. Marina estava certa. Bianca sempre fora impulsiva em relacionamentos. Sempre seguira o coração, mesmo quando a cabeça gritava perigo. Mas desta vez era diferente. Desta vez havia muito mais em jogo. Este é diferente, murmurou. Diferente como? Do tipo que pode destruir tudo que construí. Ou do tipo que pode mostrar que tudo que você construiu não vale nada se você não tem alguém para dividir. Bianca balançou a cabeça, afastando o pensamento perigoso. Não quero falar sobre isso. Marina respeitou o silêncio, mas Bianca podia sentir os olhos da amiga observando cada microexpressão através da câmera. Nos dias seguintes, ela funcionava no automático. Matérias entregues via e-mail para São Paulo. Fontes contactadas por telefone. Reuniões de pauta por videoconferência, onde ela sorria nos momentos certos e fazia as perguntas adequadas. Mas à noite, quando ficava sozinha no quarto do hotel, a máscara caía. Verificava o celular compulsivamente, esperando uma mensagem que nunca chegava. Olhava os presentes que ele havia enviado. O café, as flores secas, o perfume que ainda guardava na gaveta, e sentia o peito apertar. Na 3ª semana, quebrou. Ligou para Khalil. Senhora Lins. A voz do assistente soava genuinamente surpresa. Que prazer ouvi-la. Como ele está? Perguntou sem rodeios. Silêncio do outro lado. O Sheikh? Sim. Outra pausa. Posso perguntar por quê? Curiosidade profissional. Era mentira, e ambos sabiam. Ele está diferente, disse Khalil finalmente. Diferente como? Trabalha até mais tarde. Saí menos. Cancelou vários compromissos sociais. Uma pausa. E não recebe mais visitas femininas.
As últimas palavras a atingiram como uma revelação inesperada. Desde quando? Desde que a senhora esteve aqui. Bianca desligou o telefone com as mãos tremendo. Do outro lado do mundo, Said estava enfrentando sua própria guerra. O palácio, que sempre fora uma prisão dourada, agora parecia apenas uma prisão. As obrigações sociais que aceitava por dever agora lhe causavam náusea. E as mulheres? As mulheres que antes despertavam pelo menos interesse físico, agora pareciam figuras de cera. Lindas, perfeitas e completamente vazias. Sheikh disse a Amir, um dos conselheiros mais antigos, a família Al-Zahir está ansiosa para discutir os preparativos do noivado. Said olhou para cima dos documentos que estava assinando. Que noivado? Seu noivado com a prima Laila. A promessa feita por seu pai. Não haverá noivado. Mas Sheikh, não haverá noivado, repetiu Said, a voz carregada de uma autoridade que não admitia discussão. Amir trocou olhares preocupados com os outros conselheiros presentes. Posso perguntar o motivo? Said se recostou na cadeira, pensando na melhor forma de responder sem revelar demais. Mudança de planos. Que tipo de mudança? O tipo que não está aberto à discussão. O silêncio que se seguiu foi tenso. Said podia sentir a desaprovação emanando dos homens mais velhos como ondas de calor. As famílias tradicionais não vão entender, disse Amir, cuidadosamente. Então terão que aprender. E os negócios que dependem dessa aliança? Encontraremos outras formas. Sheikh, interveio outro conselheiro com todo respeito. Isso é muito súbito. Talvez devêssemos discutir. Não há nada para discutir. Said se levantou, encerrando a reunião. A decisão está tomada. Quando ficou sozinho no escritório, Said foi até a janela e observou Dubai se estendendo até o horizonte. Por 3 semanas, havia tentado voltar à vida normal. Por 3 semanas, havia fingido que Bianca Lins fora apenas mais um capricho passageiro. Não funcionara. Cada mulher que olhava tinha cabelos da cor errada. Cada conversa parecia superficial comparada ao fogo intelectual dela. Cada noite que passava sozinho o lembrava de como se sentira completo naqueles poucos momentos em que a segurou nos braços. Pela primeira vez na vida, Said Al-Mansur estava descobrindo o que era saudade e odiava cada segundo dela. Pegou o celular e discou o número que sabia de cor. Khalil? Sim, Sheikh. Prepare o carro. Vamos ao Burj Al Arab. Quando? Agora. Mas, Sheikh, sua agenda... Cancele tudo. E se ela não quiser vê-lo? Said olhou mais uma vez para a cidade que comandava, para o império que herdara, para a vida que sempre fora sua prisão. Ele podia comandar um império, mas não podia controlar a falta que aquela mulher lhe fazia. Então vou esperar até que queira, porque pela primeira vez na vida, Sheikh Said Al-Mansur estava disposto a lutar por algo que realmente queria. E o que ele queria estava a poucos quilômetros de distância, no hotel mais luxuoso da cidade, provavelmente odiando-o. Mas não importava. Alguns prêmios valiam qualquer guerra. Bianca descobriu por acaso. Estava na recepção do hotel quando ouviu 2 mulheres conversando em inglês próximo ao elevador. Uma delas mostrava fotos no celular para a outra. A noiva do Sheikh Said Al-Mansur. Prima distante, família tradicional. O noivado será anunciado na próxima semana. As palavras a atingiram como um soco no estômago. Bianca conseguiu chegar ao quarto antes de desmoronar. Sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo, tentando processar o que acabara de ouvir. Noiva. Noivado. Na próxima semana. Tudo fez sentido de uma vez. Os presentes, as investidas, o jogo de sedução. Ela havia sido apenas uma distração. Um último capricho antes de se casar com a mulher escolhida pela família. A dor era física, como se alguém tivesse aberto o peito dela e arrancado o coração com as próprias mãos. O telefone tocou. Era Khalil. Senhora Lins? O Sheikh gostaria de vê-la. Não. Ele está a caminho do hotel. Bianca desligou. 10 minutos depois, bateram à porta. Ela não atendeu na primeira batida, nem na segunda. Foi só quando ele disse seu nome através da porta,
a voz carregada de urgência, que ela finalmente abriu. Said estava parado no corredor, ainda vestindo o terno da reunião de negócios. Mas havia algo diferente nele. Uma tensão, uma vulnerabilidade que ela não tinha visto antes. Precisamos conversar, disse ele. Não temos nada para conversar. Temos sim. Não. Bianca cruzou os braços, bloqueando a entrada. Aliás, parabéns pelo noivado. A expressão dele mudou instantaneamente. Como você soube? Ela riu, mas foi um som amargo. Dubai é menor do que parece, Sheikh. Bianca, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que eu fui apenas uma diversão antes do casamento arranjado? Que enquanto me beijava já tinha uma noiva esperando? Não é assim. Não? Bianca deu um passo para trás. Então como é? Said passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração rara. É complicado. É sempre complicado quando você é covarde. A palavra o atingiu como uma bofetada. Bianca viu a mandíbula dele se retesar, os olhos escurecerem. Covarde. Sim. Covarde por manter duas vidas. Covarde por me fazer acreditar que havia algo real entre nós quando você já estava prometido a outra pessoa. Você acha que eu planejei isso? Não sei o que pensar. A voz dela subiu, carregada de toda a dor e raiva acumuladas. Tudo o que sei é que você me fez sentir coisas que nunca senti. Me fez acreditar que talvez houvesse uma chance de algo real. E o tempo todo você tinha uma noiva esperando nos bastidores. Ela não é minha noiva. Mas vai ser, não vai? O silêncio dele foi resposta suficiente. Bianca sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Entre, disse, afastando-se da porta. Said hesitou. Depois entrou no quarto. Bianca fechou a porta e se virou para encará-lo. Explique. Ele foi até a janela, observando Dubai se estender até o horizonte. Quando falou, foi com uma voz que ela nunca tinha ouvido. Baixa, carregada de uma tristeza antiga. Laila Al-Zahir é minha prima de terceiro grau. Quando eu tinha 15 anos e ela 13, nossos pais arranjaram um casamento entre nossas famílias. É tradição, uma forma de manter as alianças, fortalecer os laços. Bianca permaneceu em silêncio, ouvindo. Sempre soube que um dia me casaria com ela. Sempre aceitei como inevitável, como aceito as estações do ano ou o nascer do sol. Fazia parte da minha vida, não era uma escolha. E agora? Said se virou para olhá-la. Agora eu conheci você. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de peso e possibilidades. E isso muda alguma coisa? Perguntou Bianca. Muda tudo. Mas você ainda vai se casar com ela. Não foi uma pergunta, foi uma constatação. Said fechou os olhos, como se as próximas palavras doessem para sair. A família está pressionando para oficializar o noivado. Há contratos envolvidos, alianças políticas, negócios que dependem dessa união. Então a resposta é sim. A resposta é que eu não sei como sair disso sem destruir tudo que minha família construiu por gerações. Bianca o observou em silêncio. Havia dor real naquelas palavras, conflito genuíno. Mas isso não diminuía a traição que sentia. Você sabe qual é a diferença entre nós, Said? Qual? Eu construí minha vida inteira sozinha. Cada conquista, cada vitória, cada fracasso, tudo foi meu. Quando tomo uma decisão, só preciso viver com as consequências. Você, ela pausou escolhendo as palavras cuidadosamente. Você nunca teve que escolher nada, sempre teve tudo decidido para você. E agora, quando finalmente tem que fazer uma escolha real, você está com medo. Não tenho medo. Tem sim. Medo de decepcionar a família. Medo de quebrar tradições. Medo de escolher o que quer em vez do que esperam de você. Said deu um passo em direção a ela. E se eu escolhesse você? Não me use como desculpa para suas decisões. Não é isso? É sim. Bianca ergueu o queixo, reunindo toda a dignidade que conseguiu encontrar. Você quer que eu seja a razão pela qual você rompe com a família. Quer que eu carregue o peso dessa escolha para que você não tenha que assumir responsabilidade. Isso não é verdade. Não? Então me responda uma coisa.
Você me quer porque me ama ou porque eu represento a liberdade que você nunca teve coragem de buscar? A pergunta o atingiu em cheio. Bianca viu o momento exato em que ele percebeu que talvez ela estivesse certa. Você não sabe. Ela assentiu, como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. E enquanto você não souber, eu não vou ser a segunda opção de ninguém. Você não é a segunda opção. Não? Então cancele o noivado. Agora, ligue para sua família e diga que não vai se casar com ela. Said ficou em silêncio. É isso que pensei, disse Bianca. Me dê tempo. Para quê? Para você encontrar uma forma de ter nós duas. Para você decidir qual das duas vale mais a pena manter. Para eu encontrar uma forma de fazer o que preciso ser feito. O que você precisa ou o que você quer. A pergunta foi como uma lâmina afiada. Qual é a diferença? A diferença é que uma você ama, a outra você possui. Said a olhou como se ela tivesse acabado de expor algo que ele não queria admitir nem para si mesmo. Você não entende a pressão? Entendo, sim. Entendo que você tem medo de perder o poder, medo de perder o status, medo de descobrir quem você é quando não tem um título para se esconder atrás. Pare. Por quê? Porque estou dizendo a verdade. Bianca se aproximou dele, os olhos brilhando com fúria e dor. Você quer saber quem eu vejo quando olho para você? Não. Vejo um homem que tem tudo, mas não tem coragem de escolher nada. Um homem que prefere viver numa gaiola dourada a arriscar voar livre. As palavras caíram entre eles como bombas. Saia, disse Said, a voz perigosamente baixa. Com prazer. Bianca pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Bianca. Ela parou, mas não se virou. Quando eu resolver isso... Se resolver, ela corrigiu. E mesmo que resolva, talvez seja tarde demais. Por quê? Finalmente, ela se virou para olhá-lo uma última vez. Porque eu mereço um homem que me escolha desde o primeiro momento, não depois que todas as outras opções se esgotarem. E com isso, ela saiu do quarto, deixando Said sozinho com suas escolhas e suas consequências. Encostada na parede fria do corredor, Bianca chorou em silêncio. Pela primeira vez entendeu que amar alguém não era suficiente. Era preciso ser escolhida, e ela ainda não havia sido. Porque havia se apaixonado por um homem que talvez nunca aprendesse a ser livre, e isso doía mais do que qualquer traição. A entrega veio como inevitável. 3 dias depois do confronto, Said apareceu na porta do quarto dela. Não enviou Khalil. Não ligou. Simplesmente estava ali, parado no corredor do hotel, com olhos que carregavam o peso de uma decisão tomada. Eu cancelei, disse ele. Bianca sentiu o coração parar. O quê? O noivado. Falei com meu pai, com o conselho, com a família Al-Zahir. Sua voz era baixa, carregada de consequências. Não haverá casamento. Ela ficou parada na soleira da porta, tentando processar as palavras. Said, escolhi você, disse ele dando um passo para mais perto. Escolhi você desde o primeiro momento em que você entrou naquele carro. Só levei tempo demais para ter coragem de admitir. As lágrimas queimaram os olhos dela, mas desta vez não eram de dor. Eram de alívio, de gratidão, de algo tão intenso que não tinha nome. As consequências não importam. Ele tocou o rosto dela, exatamente como havia feito na primeira noite. Nada importa além de você. Desta vez, quando ele se inclinou para beijá-la, ela não recuou. O beijo começou suave, quase hesitante, como se eles estivessem redescobrindo o gosto um do outro. Mas rapidamente se transformou em algo faminto, urgente, carregado de 3 dias de saudade e semanas de contenção. Bianca puxou-o para dentro do quarto, as mãos entrelaçadas nos cabelos dele, sentindo a textura sedosa entre os dedos. Said chutou a porta, fechando-a atrás de si, sem jamais quebrar o contato dos lábios. Eles tropeçaram em direção à cama, uma dança descoordenada de desejo e pressa. As mãos dele encontraram a cintura dela, puxando-a mais perto, até que não houvesse espaço entre os corpos. Ela podia sentir o calor irradiando através da camisa dele, o batimento acelerado do coração contra o peito dela. Você tem certeza?
sussurrou Said contra os lábios dela, a respiração entrecortada. Tenho, respondeu ela, e havia uma firmeza na voz que o surpreendeu aos dois. Ele a beijou novamente, mais profundamente desta vez. A língua dele explorou a boca dela com uma delicadeza que contrastava com a urgência dos movimentos. Bianca gemeu baixinho, um som que fez algo se incendiar no ventre dele. As mãos de Said deslizaram pelas costas dela, encontrando o zíper do vestido. Ele pausou, olhando nos olhos dela, esperando permissão. Quando ela assentiu, ele puxou o zíper lentamente, o som cortando o silêncio do quarto como uma promessa. O vestido deslizou pelos ombros dela, caindo no chão como água. Said recuou um passo para olhá-la, e havia algo quase reverente em seu olhar. Você é linda, murmurou, a voz rouca. Bianca sentiu o rosto esquentar, mas não se cobriu. Em vez disso, começou a desabotoar a camisa dele, os dedos tremendo ligeiramente com a antecipação. Cada botão que se abria revelava mais da pele bronzeada, do peito definido que ela havia imaginado tantas vezes. Quando a camisa caiu no chão junto com o vestido, eles se olharam em silêncio, absorvendo o momento. Então Said estendeu a mão e tocou o ombro dela, os dedos traçando uma linha de fogo pela pele. Ela estremeceu sob o toque, cada terminação nervosa despertando como se tivesse estado adormecida por anos. Quando ele se inclinou para beijar o pescoço dela, ela arqueou as costas, oferecendo mais pele para os lábios dele explorarem. Said a olhava como se fosse sagrada, mas a beijava como se fosse sua perdição. Said sussurrou seu nome como uma oração. Ele a deitou na cama com uma gentileza que contrastava com a intensidade do desejo em seus olhos. Ajoelhou-se ao lado dela, as mãos deslizando pelos quadris, pela curva da cintura, pelas costelas, como se estivesse memorizando cada centímetro. Said a olhava como se fosse sagrada, mas quando a beijava, parecia que queria devorá-la inteira. Bianca puxou-o para baixo, querendo sentir o peso dele, o calor da pele contra a sua. A respiração dele quente contra sua clavícula a fazia estremecer mais do que o próprio toque. Quando os corpos se encontraram, ambos suspiraram, como se tivessem chegado em casa. Quando ele mordeu de leve o lábio inferior dela, Bianca soltou um gemido que parecia ecoar por todo o quarto. As mãos dele tremeram ao tocá-la, como se não acreditasse que ela fosse real. Ela arqueou o corpo contra ele, as pernas se contraindo instintivamente, buscando mais contato. Eles se amaram com uma urgência que vinha da consciência de que aquilo era proibido, perigoso, impossível. Cada toque era roubado do tempo, cada beijo era uma rebelião contra o destino. As mãos dele exploraram cada curva, cada linha do corpo dela, como um cego lendo o braille. Os dedos dela se cravaram nas costas dele, deixando marcas que ele carregaria como medalhas de honra. Quando se uniram, foi como se duas metades de um mesmo ser finalmente se completassem. Era inevitável. Não havia mais espaço para si, apenas para o agora. Bianca fechou os olhos, perdida na sensação de plenitude, de pertencimento, de estar exatamente onde deveria estar. Eles se moveram entre pressa e pausa, uma fome urgente seguida de beijos lentos, ora cadência profunda e suave, ora urgente e faminta. O quadril dela buscava o dele numa dança ancestral, a respiração falhando contra o ouvido dele a cada movimento. Cada gesto era uma declaração, cada suspiro entrecortado era uma confissão de amor sussurrada contra a pele. O mundo lá fora desapareceu. Não havia Dubai, não havia tradições, não havia consequências. Havia apenas eles dois, perdidos um no outro, criando seu próprio universo na intimidade daquele quarto. Quando o clímax chegou, foi como uma onda que os varreu juntos, deixando-os tremendo e ofegantes nos braços um do outro. Bianca enterrou o rosto no pescoço dele, respirando o cheiro de pele e suor e algo indefinivelmente masculino. Ficaram assim por um longo tempo. Corações ainda disparados, respirações se acalmando gradualmente. Said beijou a testa dela com uma ternura que contrastava com a intensidade do que acabara de acontecer.
enquanto ela desenhava círculos preguiçosos no peito dele com a ponta do dedo. Era intimidade pura, entrega completa. E agora? Perguntou ela finalmente. Agora, disse ele, puxando-a mais perto. Agora enfrentamos as consequências juntos. Bianca ergueu a cabeça para olhá-lo. Havia determinação naqueles olhos escuros, uma resolução que ela nunca tinha visto antes. Vai ser difícil. Vai, concordou ele. Minha família me cortará, os negócios sofrerão. Haverá escândalos e mesmo assim você escolhe isso? Said tocou o rosto dela, o polegar acariciando a bochecha. Escolho você. Sempre. Ela sorriu então, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Então que venham as consequências. Ele riu, um som baixo e íntimo que reverberou no peito dela. Que venham. Eles se beijaram novamente, mais devagar desta vez, saboreando o momento. Porque sabiam que a partir daquele ponto não haveria volta. Haviam cruzado a linha que os separava de tudo que conheciam. Juntos, enfrentariam a tempestade que estava por vir. Mas naquele momento, nos braços um do outro, nada mais importava, além do amor impossível que finalmente havia se tornado real. Do lado de fora, Dubai continuava sua vida noturna, alheia ao fato de que nos andares superiores do hotel mais luxuoso da cidade, dois mundos haviam se chocado e criado algo completamente novo. Naquele quarto, eles não desafiaram apenas tradições, desafiaram o destino e saíram vitoriosos. Algo perigoso, algo belo, algo que mudaria tudo para sempre. Às 6 da manhã, o telefone de Said tocou. Era a sentença que ele esperava. O conselho o queria diante do tribunal de homens. Reunião de emergência. Agora, disse a voz seca de Amir, o conselheiro mais antigo. Said sabia que aquele momento chegaria. Havia se preparado para ele durante toda a noite, depois que Bianca adormeceu em seus braços. Observara o rosto dela na penumbra, memorizando cada detalhe, porque intuía que talvez fosse a última vez. Estarei lá em 1 hora, respondeu. Vestiu o terno mais caro que possuía, não por vaidade, mas por estratégia. Naquele dia, precisaria de toda a armadura disponível. A sala de reuniões estava lotada quando chegou. Não apenas o conselho habitual, mas patriarcas de famílias tradicionais, ministros, investidores estrangeiros. Era um tribunal e ele era o réu. Sheikh, disse Amir, sem se levantar. Sente-se. Said permaneceu de pé. Prefiro ficar. Um murmúrio percorreu a mesa. Desafio. Insubordinação. Muito bem. Amir abriu uma pasta grossa. Vamos direto ao ponto. A família Al-Zahir está furiosa. Laila foi humilhada publicamente. Há contratos assinados, acordos comerciais que dependem dessa união. Contratos podem ser renegociados, interrompeu Said. Não estes. A voz veio de Hassan Al-Zahir, pai de Laila, que estava sentado na cabeceira oposta da mesa. Minha filha foi prometida ao herdeiro Al-Mansur. Não há um playboy ocidentalizado que se deixa manipular por uma estrangeira qualquer. A sala ficou em silêncio. Era um insulto direto, calculado para provocar uma reação emocional. Said sorriu. Hassan, com todo respeito à sua filha, ela merece um homem que a escolha por amor, não por obrigação. E eu mereço o mesmo. Amor? Hassan riu com desprezo. Você tem 32 anos, Sheikh. Já passou da hora de deixar fantasias românticas de lado. Alguns dos homens riram baixinho. Era o desdém que Said esperava. O desprezo por alguém que ousara colocar sentimentos acima de negócios. O silêncio se arrastou por longos segundos. Pesado. Constrangedor. Então Said sorriu. Talvez. Mas também já passou da hora de assumir completamente os negócios da família. O comentário mudou a energia da sala. Todos sabiam que o pai de Said, embora ainda vivo, havia se afastado gradualmente das operações. Said administrava 90% do Império Al-Mansur. O que está insinuando? Perguntou Amir. Said se aproximou da mesa, apoiando as mãos na superfície polida. Não estou insinuando nada. Estou afirmando. Administro este império melhor que qualquer um nesta sala. Conheço cada poço de petróleo, cada refinaria, cada contrato de exportação.
Sei o nome dos filhos dos nossos parceiros em Houston, o aniversário de casamento dos investidores em Londres, as preferências políticas dos compradores em Tóquio. Ele pausou, deixando as palavras penetrarem. Nos últimos 5 anos aumentei os lucros em 40%. Expandimos para 3 novos mercados. Sobrevivemos a 2 crises internacionais sem perder um único cliente importante. Said endireitou-se. Alguém aqui pode dizer o mesmo? O silêncio foi sua resposta. Se querem me substituir, continuou, façam-no. Mas expliquem aos acionistas por que decidiram demitir o CEO mais competente que já tiveram por causa de política matrimonial. Hassan se levantou, furioso. Você está chantageando o próprio conselho? Estou expondo fatos. Said sorriu novamente, mas desta vez havia algo afiado na expressão. Vocês precisam de mim muito mais do que eu preciso de vocês. Insolente, competente, corrigiu Said. A diferença é sutil, mas crucial. Amir ergueu a mão pedindo silêncio. Sheikh, entendemos sua posição, mas há consequências políticas. A família Al-Zahir tem influência... Tinha influência, corrigiu Said. Antes dos escândalos financeiros do ano passado, antes de perderem 2 contratos importantes para concorrentes, vocês realmente acham que uma aliança com eles ainda vale alguma coisa? Outro silêncio constrangido. Said havia feito sua lição de casa. Conhecia as fraquezas de cada família, cada empresa, cada aliança naquela sala. E quanto aos outros compromissos, tentou outro conselheiro. As tradições familiares evoluem, disse Said simplesmente. Ou morrem. Vocês escolhem. Foi então que Abdul, o investidor saudita mais poderoso da mesa, falou pela primeira vez. Sheikh Said tem razão. Todos se viraram para ele surpresos. Nos últimos anos, ele transformou Al-Mansur de uma empresa familiar em uma corporação global. Os números não mentem. Abdul se recostou na cadeira. Se vocês o afastarem por causa de política doméstica, perderão o melhor administrador do Golfo Pérsico. Obrigado, Abdul, disse Said. Não me agradeça. Estou protegendo meus investimentos. Um por um, os homens na sala começaram a murmurar entre si. Said podia ver a mudança acontecendo em tempo real. Poder econômico sempre vencia a tradição quando os dois entravam em conflito. Muito bem, disse Amir, finalmente. O conselho aceita sua decisão quanto ao casamento. Hassan se levantou novamente, furioso. Isso é inaceitável. É final, disse Abdul. A menos que você queira assumir pessoalmente os contratos de exportação para o Extremo Oriente. Hassan sabia que não tinha competência para isso. Ninguém tinha, exceto Said. Esta reunião acabou, declarou Amir. Os homens começaram a se levantar, murmurando baixinho. Alguns evitavam o olhar de Said. Outros o cumprimentaram friamente. Mas todos entenderam a mensagem. Sheikh Said Al-Mansur não era mais apenas um herdeiro obediente. Era o chefe. Quando a sala se esvaziou, Said ficou sozinho por alguns minutos, absorvendo o que havia acontecido. Havia vencido, conquistado a liberdade que sempre desejara, provado que podia ser forte sem se curvar a expectativas alheias. Então pegou o celular e ligou para Bianca. A chamada foi direto para a caixa postal. Ligou novamente. Mesmo resultado. Um frio estranho começou a se formar no estômago dele. Ligou para o hotel. Lamento, Sheikh, disse o recepcionista. A senhora Lins fez check-out esta manhã. Deixou isto para o senhor. Era um envelope lacrado com seu nome. Said leu a carta parado no saguão do hotel, indiferente aos olhares curiosos ao redor. Said, quando você ler isto já estarei no avião para São Paulo. Não é covardia, é proteção. Aprendi cedo na vida que é melhor partir antes de ser abandonada. Sei que você lutaria por nós se pudesse, mas também sei o peso das expectativas em seus ombros. Não quero ser a razão pela qual você perde tudo o que construiu. E não quero descobrir se, quando chegar a hora de escolher, você me escolheria realmente. Foi real. Todo segundo foi real. Mas algumas coisas são bonitas demais para sobreviver ao mundo real. Eu te amei, mas aprendi que amor não basta. Não volte a me procurar. Bianca Said leu a carta 3 vezes antes de entender completamente. Ela havia partido.
No exato momento em que ele conquistara o direito de ficar com ela, ela havia desistido deles. A ironia era tão cruel que quase o fez rir. Havia vencido a batalha mais importante da vida e perdido a única guerra que realmente importava. Dubai continuava girando ao redor dele, carros passando, pessoas caminhando, a vida seguindo seu curso normal. Mas para Said, o mundo havia parado no momento em que leu aquelas palavras. Ele havia vencido todos, mas perdera a única que importava. A chuva ainda caía fina sobre São Paulo quando Said parou diante do prédio de Bianca. Sozinho, sem seguranças, sem títulos, apenas um homem, um anel no bolso e a decisão que mudara sua vida para sempre. Como se o destino quisesse completar o círculo. Bianca abriu a porta e ficou parada, sem palavras. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras que denunciavam noites sem dormir, mas havia algo novo no olhar. Uma paz que ela nunca tinha visto antes. "Você veio", disse ela finalmente. "Prometi que esperaria, mas não disse onde." Eles sorriram ao mesmo tempo, o primeiro sorriso genuíno em meses. "Posso entrar?" Bianca se afastou da porta e ele entrou no apartamento que ela havia construído com as próprias mãos. Era pequeno comparado aos palácios que conhecia, mas havia vida em cada canto, livros espalhados, plantas nas janelas, fotos de viagens nas paredes. "É bonito", disse ele, observando ao redor. "É meu. Eu sei. E é perfeito." Eles se sentaram no sofá, uma distância cuidadosa entre os dois. Havia tanta coisa para ser dita que nenhum sabia por onde começar. "Como você me encontrou?", perguntou Bianca. "Khalil ainda tem seus contatos. E como estão as coisas em Dubai?" Said riu, mas foi um som sem humor. "Complicadas. Alguns negócios foram afetados. Certas famílias não falam mais comigo. Meu pai ainda está processando tudo. Você se arrependeu de romper com o conselho?" "Nunca." Ele a olhou diretamente. "De deixar você partir? Todos os dias?" O silêncio que se seguiu foi carregado de meses de saudade. "Bianca", disse ele, se virando para encará-la completamente. "Eu entendi." "Entendeu o quê?" "Por que você partiu?" O medo que sentia. A sensação de que, no final, eu escolheria o poder em vez de você. Ela desviou o olhar, mas ele continuou. "Você estava certa em ter medo. Durante anos, o poder foi tudo o que conheci. Mas sabe o que descobri nos últimos 3 meses? O quê? Que poder sem propósito é apenas controle. E controle sem amor é apenas solidão dourada." Bianca sentiu os olhos marejarem. "Said..." "Não", ele a interrompeu, se ajoelhando no chão à frente dela. "Deixe-me terminar." A voz dele falhou, mas os olhos permaneceram firmes. Então, lentamente levou a mão ao bolso do paletó. Retirou uma pequena caixa de veludo. "Não vim aqui como Sheikh Said Al-Mansur, herdeiro de um império. Vim como Said, o homem que você conheceu numa noite de chuva. O homem que você ensinou a ser livre." Abriu a caixa, revelando um anel simples, elegante, mas sem a ostentação que se esperaria de um bilionário. "Casa comigo", disse, a voz embargada. "Não porque você se encaixa na minha vida, mas porque eu quero construir uma vida nova com você. Aqui em Dubai, onde quisermos, do jeito que quisermos." Bianca olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado à sua frente. O silêncio se estendeu por segundos eternos. Ela respirou fundo, lembrando-se de todas as vezes que havia sido abandonada, de todos os medos que a fizeram fugir. Então sorriu através das lágrimas. "Sim", sussurrou. "Sim, sim, eu caso com você." Quando ele deslizou o anel no dedo dela, foi como se o mundo finalmente se encaixasse no lugar certo. O beijo que se seguiu tinha gosto de recomeço, de promessas cumpridas, de amor que sobrevivera a todas as tempestades. 6 meses depois, São Paulo amanheceu ensolarada. Na igreja do Ipiranga, decorada com flores brancas e amarelas, Bianca caminhava em direção ao altar, usando o vestido que havia escolhido pessoalmente, simples, elegante, totalmente dela. A música era de Jobim, suave e brasileira, e a nave estava lotada de amigos, colegas jornalistas, a família que a apoiara em cada sonho.
Said a esperava no altar, de terno escuro e gravata azul, os olhos brilhando de emoção. Ao lado dele estava Khalil, que havia se tornado mais um amigo que um funcionário. "Quem entrega esta mulher?" perguntou o padre. "Ela mesma", respondeu Bianca, provocando risos na plateia. "Sempre me entreguei sozinha. Os votos foram simples, honestos, reais." "Prometo respeitar seus sonhos", disse Said, "mesmo quando não os entender. Prometo apoiar suas escolhas, mesmo quando elas me assustarem. E prometo amar você exatamente como você é, sem jamais tentar mudá-la." "Prometo dividir a vida com você", respondeu Bianca, "sem perder a minha própria. Prometo ser sua parceira, não sua sombra. E prometo amar você não pelo que você tem, mas por quem você escolheu ser." O primeiro casamento foi pura alegria brasileira. Música ao vivo ecoando pelas ruas, feijoada fumegante, cores vibrantes em cada canto. Said dançou forró desajeitadamente, enquanto os convidados riam e aplaudiam. Bianca ria solta, descalça na pista, segurando a barra do vestido enquanto rodopia ao som de Luiz Gonzaga. Comeu brigadeiro pela primeira vez. Descobriu que cachaça queimava mais que qualquer uísque escocês. Era vida pulsando em cada segundo. 3 semanas depois, foi a vez de Dubai. Se o Brasil havia celebrado com música e riso, Dubai consagrava em silêncio e estrelas. A cerimônia no deserto foi o oposto perfeito. Silenciosa, solene, sagrada, sob um manto de estrelas infinitas, com apenas o sussurro do vento nas dunas e o perfume de jasmim no ar. Ali, eles trocaram alianças, seguindo rituais árabes adaptados, cada gesto carregado de reverência ancestral. Bianca usava um vestido que mesclava renda brasileira com bordados árabes. Said, a túnica tradicional que pertencera ao avô. "Este homem", disse o imã, "promete honrar esta mulher como igual, parceira e companheira." "Esta mulher", continuou, "escolhe unir sua força à dele, criando algo novo sem perder sua essência." O segundo beijo, sob as estrelas do deserto, selou não apenas uma união, mas uma revolução silenciosa. 1 ano depois, eles estavam sentados no terraço de sua casa em Dubai. Uma casa que haviam construído juntos, com elementos brasileiros e árabes se mesclando harmoniosamente. Bianca trabalhava como correspondente internacional, cobrindo histórias que importavam, viajando quando necessário, mantendo a independência que sempre definira quem ela era. Said administrava os negócios da família, mas agora com propósito renovado, investindo em educação e projetos sociais que faziam diferença real. "Você se arrepende?" perguntou ela, observando Dubai se iluminar na distância. "De quê?" "De ter desistido da vida que sempre teve." Said a puxou para mais perto, beijando a testa dela. "Eu não desisti de nada, eu escolhi tudo." Bianca sorriu, aninhando-se no peito dele. "Eu te amo, você sabe." "Eu sei. E você sabe que eu te amo mais do que jamais imaginei ser possível amar alguém." Said entrelaçou os dedos dele nos dela, seus polegares desenhando círculos suaves na pele que um dia tremera de nervosismo, e agora irradiava apenas paz. A noite de Dubai os envolveu, quente e perfumada, carregada de possibilidades infinitas. Eles haviam começado como 2 estranhos perdidos numa noite de chuva. 2 mundos que não deveriam se encontrar, 2 pessoas que não deveriam funcionar juntas. Mas o amor verdadeiro, descobriram, não seguia regras, não respeitava fronteiras, não se curvava a expectativas. O amor verdadeiro simplesmente acontecia, transformando tudo que tocava. E quando 2 pessoas escolhiam se transformar juntas, em vez de tentar se encaixar em moldes pré-definidos, nasciam histórias como a deles. E assim, no encontro improvável entre chuva e deserto, nasceram não apenas um amor, mas um mundo inteiro. No fim, eles não escolheram entre mundos, criaram um novo. Se essa história mexeu com você, comenta de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve no canal Histórias de Amor e Romance, porque quando uma mulher entra no carro errado, mas encontra o homem certo, não é acaso, é destino. Um destino que atravessa culturas, quebra tradições e transforma 2 vidas em uma só. Uma jornalista brasileira e um sheik implacável.
Escreveram juntos a única história que o amor reservou. Só para eles.